Tô chegando carregado de notícias do Vasco, que após 3 dias de folga se apresentou hoje no CT Moacir Barbosa. Com um detalhe, mirando o jogo diante do São Paulo, mas sabendo que na sexta-feira o tribunal poderá inverter os jogos. O Paiva vai falar nesse vídeo se a ideia é colocar time, reserva ou não, caso o primeiro jogo seja diante do São Paulo e depois contra o Atlético Mineiro. Teremos 3 enfrentamentos com o Flamengo no final de semana. Um deles decidindo o Campeonato Carioca Sub-20. O Vasco tem 2 jogadores na Granja Comari, com a seleção Sub-20. E eu conversei hoje com o dirigente do Vasco para saber se o clube vai ou não pedir liberação. O Vasco hoje vai cair na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Ele é o 9º e será ultrapassado. Fatalmente, não há como fugir. Vou te explicar. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só da Vasco. Maravilha, deu tempo de se inscrever no canal? O meu muito obrigado. Já já eu vou falar sobre os enfrentamentos com o Flamengo. Torcedor, o Vasco hoje se reapresentou no CT Moacir Barbosa e o técnico Rafael Paiva está fazendo todo o trabalho para o jogo contra o São Paulo, que a princípio está marcado para o dia 16, sabendo que o tribunal julga nesta sexta-feira e poderá tirar a partida do dia 16, retomando para o dia 17 a partida diante do Atlético Mineiro. Enquanto isso não acontece, o Vasco trabalha com o que há de concreto, que é o jogo diante do São Paulo. E o Rafael Paiva respondeu sobre as utilizações de Jair e Paulinho. Mas antes, se ele vai com time reserva ou titular. A gente tem que estudar. Realmente vai ficar um jogo próximo do outro, né? A gente sabe que vai ser difícil, mas de novo, é difícil colocar prioridade, porque a gente precisa pontuar no Campeonato Brasileiro também. Então a gente vai pensar aí com muito carinho na melhor estratégia pra gente. A gente tem que ganhar os 2 jogos. A gente tem total consciência disso, independente de quem vai entrar, se a gente vai repetir a equipe do São Paulo contra o Atlético. Acho que jogo a jogo, cada jogo vai dizer muita coisa pra gente, mas o que a gente tem clareza é que tem que ganhar os 2 jogos. Isso é o mais importante pra gente. O Jair já vem trabalhando com o grupo. Paulinho quase recuperado. Sobre a situação de ambos os jogadores, Rafael Paiva falou assim. A respeito do Jair e Paulinho, Jair já está num processo mais adiantado, já está treinando com o grupo, né? Muito tempo parado, baixo o ritmo de jogo, mas a gente tem que ver essa semana que a gente vai ter de trabalho para ver se ele já pode ser, pelo menos numa relação, pensar em colocar ele numa minutagem mais baixa, né? Paulinho ainda está no processo de transição, não volta tão já, mas a gente sabe que o Jair é um jogador que a qualquer momento pode aparecer aí na relação. Bom, por enquanto o próximo jogo é diante do São Paulo. Falei pra você, o Vasco tem 3 enfrentamentos com o Flamengo. O primeiro é no tribunal, na sexta-feira. O tribunal vai decidir se mantém a tabela original, com o Vasco enfrentando o Atlético Mineiro e depois Campeonato Brasileiro diante do São Paulo, ou aceita o que fez a CBF alternando a tabela. É o primeiro embate, Vasco e Flamengo na sexta-feira. No sábado, 2 embates. Primeiro, na quadra, basquete, abertura da NBB, mando de quadra do Vasco, no Tijuca, diante do Flamengo, na abertura do Campeonato Nacional de Basquete. E em São Januário, a decisão do Campeonato Carioca Sub-20. Atenção, torcedor, 999 ingressos de graça estão disponíveis. O torcedor terá acesso somente à parte social de São Januário. As arquibancadas estarão fechadas. Então, se você quiser ir a São Januário, limitado a 999 torcedores, parte social, ingresso
de graça. O Vasco ganhou o primeiro jogo do Flamengo na Gávea no último sábado, 2-1. O time joga pelo empate. Mas 2 jogadores do Vasco estão com a seleção sub-20 na Granja Comari. O GB e o Lincoln. E eu conversei hoje com o diretor do Vasco se o time pediu a liberação desses atletas. E a resposta, não. Até agora, não pedimos. Esse até agora me fez imaginar que amanhã pode ser que peça. Até agora, não foi pedido. Ora, para o torcedor do Vasco é importante conquistar um título em São Januário diante do Flamengo. Que o Vasco coloque o que há de melhor. Se o Lincoln e o GB são importantes e foram na vitória do último sábado, o Vasco precisa pedir para a CBF a liberação desses atletas. A entidade não tem obrigação nenhuma, porque é uma data FIFA. Mas o Vasco precisa pedir. Se a CBF negar, é uma outra história. Mas pedir para reforçar a equipe do Vasco, eu acho que é uma obrigação. Acho até que o Vasco vai acabar pedindo. O Vasco hoje é o 9º colocado no Campeonato Brasileiro. Não tem jeito. Ele vai perder uma posição, porque se enfrentam hoje Atlético Mineiro e Grêmio. O Vasco tem 37 pontos. O Galo, 37. O Grêmio, 35. Se o Grêmio vencer, vai a 38, ultrapassa o Vasco. Se o Atlético Mineiro vencer, vai a 40, ultrapassa o Vasco. Se houver empate, o Galo vai a 38, ultrapassa o Vasco também. É um jogo da 6ª rodada, não aconteceu devido às chuvas no Rio Grande do Sul. O Grêmio não teve como fazer o deslocamento e, por isso, a partida será realizada agora. O melhor para o Vasco seria o empate. Mantém o Grêmio atrás do Vasco, o Atlético Mineiro com apenas 1 ponto na frente do Vasco e o Galo lutando aí por várias frentes, né? Libertadores da América, Copa do Brasil. Então o Vasco tem a possibilidade até de superar o Atlético Mineiro na sequência do Brasileirão ou ser beneficiado caso o Vasco não conquiste a Copa do Brasil e o Galo vença ou a Copa do Brasil ou a Libertadores da América, abre-se uma vaga e o Vasco poderá ser contemplado, algo que o Grêmio não vai conseguir, porque o Grêmio não disputa vaga em Libertadores da América, Copa do Brasil, então é melhor para o Vasco ter o Atlético Mineiro à frente dele do que o Grêmio. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Lembrando a você, de segunda a sexta tem a Hora do Vasco, ao vivo, aqui no meu canal do YouTube. Eu estou sempre te esperando.